conferência corresponde ao encerramento do ciclo Água, que foi organizada pela professora Maria Salomé Paes, que é presidente do Instituto de Altos Estudos, e pelo Dr. Nuno Broco. Nesse conjunto de palestrantes, eu tive também já o gosto e o privilégio de poder apresentar a sessão anterior. O meu papel é diferente porque a professora Maria Salomé Paes está neste momento com dificuldades no trânsito e chegará um pouco mais tarde e pediu-me para fazer a introdução. Este ciclo foi um ciclo que foi teve bastantes presenças, sobretudo online. Todas estas conferências, além de serem registadas e depois sim, se poderem ser acedidas no YouTube, também deram origem a uma colaboração com o Diário de Notícias, que nós reiteradamente agradecemos, porque dá naturalmente visibilidade diferente às nossas iniciativas. Hoje é um grande privilégio ter o Sr. Engenheiro Carlos Martins, que é o presidente das Águas de Portugal, da EPAL, da empresa portuguesa das águas, chama-se Águas Livres, das Águas Livres. Quanto às qualificações e quanto àquilo que habitualmente se diz, os atributos curriculares, eles são muitos e muito extensos, e eu não vou lê-los todos, porque podem sempre ter acesso a eles no site e no anúncio que a Academia procede, onde registra a figura em questão do conferencista e o seu currículo. Mas só por dizer que o Sr. Engenheiro Carlos Martins é tem mestrado em Planeamento Regional Urbano pelo técnico, que hoje vem aqui com a Universidade Técnica de Lisboa, mas eu julgo que será a Universidade de Lisboa, porque o técnico está integrado. Após uma licenciatura em Engenharia Civil no ramo das edificações, tem diploma de Programa Avançado de Economia e Gestão de Empresas de Serviços de Águas, é membro das Ordens dos Engenheiros, com nível de qualificação sénior, e tem o grau de especialista em Engenharia Sanitária. Leciona Engenharia Sanitária, precisamente esta área, no Instituto Politécnico de Lisboa, e é professor adjunto no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, ou foi entre 91 e 2020. As suas funções atuais são de presidente da EPAL, a Empresa Portuguesa de Águas Livres, e presidente da ADVT, a Empresa de Águas do Vale do Tejo. Os cargos anteriores são muito vastos, o que significa uma vida inteira dedicada não só a este tema da água, mas à gestão das estruturas que nos permitem abrir a torneira e usufruir da água para aquilo que são as nossas necessidades diárias. De outras funções anteriores exercidas entre 2003 e 2009, eu lembrava que foi presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, um lugar muito prestigiado. Foi membro da Associação Internacional da Água e foi presidente da European Union of National Associations of Water Supplies and Wastewater Services, sediado em Bruxelas, um prestigiado cargo que exerceu no biênio 2004-2005. Mais uma vez pedindo desculpa pela ausência temporária da professora Salomé Paes,
Eu dava a palavra ao senhor engenheiro, agradecendo-lhe muito aquilo que vai partilhar connosco. Muito obrigado, senhor. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, dizer também que é um enorme gosto poder, de alguma forma, partilhar convosco aquilo que são as reflexões em torno do tema água e energia, sendo certo que ao longo da minha apresentação quase que farei um pequeno resumo daquilo que foram estas 6 conferências, porque é quase inevitável tocar em todos os aspectos que já anteriormente estiveram aqui de alguma maneira em debate pelos que me antecederam. Eu julgo que conseguirão ver a partilha da minha apresentação. Gostaria só de confirmar se está tudo ok. Se eu posso falar por todos, eu neste momento estou a ver bem e estou a ver no canto inferior direito e estou a ver o slide no ecrã no fundo. Ora bem, então creio que poderei avançar. E eu só aqui, perdoem-me, eu penso que estou aqui com um pequeno. Ele não está como eu gostaria. Ou pedia aqui só uma ajudinha, Fátima, desculpe. Aqui, o slide está aqui, mas não. Não está a passar. Bom, então, o tema que me foi de alguma maneira solicitado para que pudesse abordar é um tema de alguma nexo entre a água e energia. É um nexo que tem, sobretudo, uma circunstância muito particular quando abordamos naquilo que é a água nos nossos usos de natureza mais urbana e industrial. Ainda assim, a agricultura moderna, ela própria, trouxe também o tema da energia para uma visão mais alargada da sua contextualização na água e energia. E, portanto, eu de alguma forma vou tocar neste tema em primeiro lugar, de uma forma relativamente geral, aflorando aquilo que são os usos da água enquanto recurso hídrico e deixaria para uma fase mais tardia aquilo que é o uso da água nas nossas casas, ou seja, aquilo que tradicionalmente consideramos o ciclo urbano da água. E começava por chamar a atenção, nesta abordagem geral, de que na imaginação de todos nós está um planeta azul e, portanto, acabamos crescendo com um imaginário de abundância de água, porque, de alguma forma, a superfície terrestre leva-nos, num primeiro momento, a ter essa sensação. E dizer também que quando começamos a entrar no detalhe daquilo que são as disponibilidades deste recurso tão relevante, rapidamente ficamos conscientes de que afinal a água que temos à nossa disposição para as questões que são vitais para a nossa vida no planeta, aquilo que habitualmente chamamos a água doce ou a água que é essencial para a agricultura e para a nossa vida, essa quantidade reduz-se a uma percentagem
ínfima desse imaginário de grande quantidade que num primeiro momento poderemos ser tentados por excesso desvalorizar. E também gostava de partilhar convosco, ainda que de uma forma muito simplista, os diferentes tipos de escassez desta água que depois utilizamos para a nossa vida, para as nossas atividades agrícolas, para as nossas atividades industriais. E aí o planeta já nos traz notícias bastante diversas, com zonas de escassez muito significativas, e eu gostaria de relevar que a abordagem da escassez tem de muitas vezes ter uma leitura relativamente mais complexa, ou seja, temos de olhar para esta escassez de uma forma contextualizada aos territórios do globo. Há áreas do nosso planeta que, não tendo escassez de água potável, de água doce, acaba por traduzir-se em escassez para as suas populações, porque geralmente, num contexto meramente de balanço hídrico, não valorizamos aquilo que é a escassez económica. Ou seja, há muitos territórios, nomeadamente em África, que, tendo muita disponibilidade do recurso água, ainda assim as suas populações acabam por viver um ambiente de escassez, porque os serviços de água, por motivos económicos, não permitem que essa água seja levada à proximidade das zonas de residência dessas pessoas, muito menos às casas das pessoas que habitam esses territórios. Depois há a escassez, que é uma escassez decorrente de regimes meteorológicos e que, ainda que agora com grandes variações nos últimos tempos decorrentes das alterações climáticas, acabam por ser uma mancha historicamente próxima do Equador e uma mancha que acaba por afetar um conjunto de países relativamente significativos da zona asiática, onde a escassez é mesmo uma escassez de disponibilidade do recurso, independentemente de muitos destes países até serem países que economicamente são ricos e que se permitem fazer investimentos significativos para depois dispor dessa água, ainda assim na origem poderemos dizer que estamos perante escassez. Posto este contexto, também não é mal dizer que praticamente metade da água da terra potável acaba por estar confinada a 5 países: o Brasil, a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos e a China, correspondem a uma disponibilidade de mais de 43% do recurso, isto tendo em conta o histórico conhecido dos recursos. Como é conhecido de todos, estamos agora a atravessar já significativas alterações que, decorrentes das alterações climáticas, nos levam a pensar que estamos perante um desafio enorme. O Brasil, na zona muito rica de água, que era ao seu norte, no Amazonas, está a conhecer uma seca como não é conhecida historicamente, ninguém nunca tinha vivido ali um problema de escassez como está a ser vivido, ao contrário do Sul, onde, por exemplo, nas cataratas de Iguaçu, a maior parte da infraestrutura que existia de apoio ao turismo foi, durante as últimas noites, completamente destruída pela água que ocorreu àquela região. Bom, então dizer que
estamos perante um mundo muito desigual no acesso e muito desigual naquilo que são também as ferramentas tecnológicas à disposição das populações para aceder a este bem. E também esta desigualdade acaba por se traduzir muitas vezes naquilo que é o consumo per capita, ou seja, a nossa relação enquanto cidadãos com o uso da água. Como, por exemplo, captações de mais de 500 litros por habitante dia nos Estados Unidos. Em Portugal andaremos em torno dos 120, 125 litros habitante dia, mas por diversas razões, muitas vezes esta captação altera-se. Ainda não faz muito tempo, através de uma missão das Águas de Portugal, tive a oportunidade de estar em Buenos Aires, e em Buenos Aires as pessoas pagam as suas contas de água pela área da sua habitação, ou seja, independentemente do tipo de consumo que têm, pagam sempre o mesmo valor, tendo em conta os metros quadrados das suas habitações. E isso leva a que não atribuam valor à água e, portanto, a captação é também em Buenos Aires de mais de 450 litros habitante dia. Penso que aqui, por uma circunstância que é não haver medição de caudais efetivo e um pagamento por esse uso desse bem. Ao nível dos padrões e uso de consumo, para termos assim uma ideia geral, admito que algum dos meus colegas anteriores o tenha referido, mas destacar que a agricultura tem um peso muito significativo no uso do recurso água em termos mundiais, sempre superior a 70%, independentemente da região do mundo, mas em Portugal aproxima-se dos 80%, sendo depois uma parte significativa do nosso consumo urbano atingindo 10%, 15%, depende dos países, e o consumo industrial também dependendo do nível de industrialização, podendo cometer a fração restante, nos casos em torno dos 8%, 12%. Este é assim o panorama nas várias regiões do nosso planeta, e todos eles acabam por ter aqui claras marcas de que a agricultura é o utilizador principal. E isto leva-me agora a começar a apresentação no sentido deste nexo água-energia, mas ainda antes de me deter no nexo água-energia, dizer também que, tendo a água este papel tão importante na agricultura, poderemos bem dizer que estamos perante um nexo água-energia, mas também agricultura, ou seja, a nossa alimentação, como tendo aqui também um papel decisivo. E é só chamar a atenção para 3, 4 aspectos deste nexo. Primeiro, desde logo, consumimos energia quando captamos água, quando depois temos, através de bombagem, fazer o seu transporte em condutas, muitas vezes a grande distância. No caso de Lisboa, estamos a falar de Castelo de Bode, pouco mais de 100 quilómetros, mas há muitas cidades do mundo, como a Cidade do México ou até Fortaleza, no Brasil, em que a água percorre mais de 300 quilómetros entre o ponto de origem e o local de consumo. Depois, em nossa casa, quando fazemos o aquecimento dessa água, seja por questões de preparação de alimentos, seja para as nossas questões de higiene pessoal, estamos a consumir energia. Mas essa água, ela própria, e essa era talvez a questão que às vezes tínhamos mais na nossa cabeça neste nexo águas-energia, é a energia hidroelétrica, ou seja, algo que em determinada altura a água assumia o papel de uma bateria em que a água nas albufeiras representava para nós uma disponibilidade de acesso à energia elétrica. Hoje poderemos dizer também a produção de bioenergia, uma vez que há muita energia hoje também produzida a partir
de produtos agrícolas e, portanto, também aí este nexo agricultura energia começa a fazer sentido e depois a energia-água, daí esta coação a estes três dimensões do assunto. Depois, numa fase já mais próxima das nossas casas, a bombagem que está associada ao tratamento de água e às águas residuais é também ela consumidora de energia. A drenagem até às estações de tratamento e até outro tipo de infraestruturas, muitas vezes tem estações elevatórias de percurso para conseguir chegar a determinadas áreas de território e a determinadas cotas onde ela vai ser utilizada, implica consumos de energia. Quando temos de recorrer à dessalinização, porque a água que resulta da precipitação já não ocorre em quantidade suficiente para a procura, estamos novamente perante um consumo de energia significativo, e a dessalinização é precisamente uma tecnologia que é conhecida por um consumo energético muito forte, e já na distribuição da água, não raras vezes temos de consumir energia para a levar a determinado número de pisos, sobretudo quando estamos perante cidades em que os edifícios já são de grande porte e constituem, portanto, aqui uma dificuldade para vencer os pisos mais elevados, contribuindo também para um consumo de energia adicional. Irrigação agrícola, a fabricação de fertilizantes e preparação, as operações de colheita implicam sempre também consumos de energia, o mesmo acontecendo na lavoura, no processamento desses produtos, na armazenagem e os próprios processos de irrigação são eles também consumidores de energia, seja água subterrânea, seja água superficial. Hoje em dia, mesmo a água superficial implica sistemas que consomem energia para serem utilizados com a pertinência que as novas tecnologias trouxeram à agricultura. E muitas vezes também, para manter a qualidade da água em equilíbrio, vamos ter de usar reagentes por um lado, mas ao lado desses reagentes está um consumo energético que leva a que a água que chega aos nossos utilizadores seja uma água em condições de poder ser utilizada com segurança. Desafios que, entretanto, começam a emergir e que são significativos deste triângulo energia, alimentação e água, decorrem em larga medida também daquilo que tem sido acontecimentos recentes em termos civilizacionais, que é eu tenho aqui uma curva populacional que termina nos 6 mil milhões de população, mas já estamos nos 8 mil milhões, portanto, este é um gráfico só até o ano 2010, isto é de uma publicação da FAO. E, portanto, o que é extrapolado de todos os estudos é que vamos ter uma necessidade maior de alimentos e, portanto, de água, e de água de energia, e portanto este triângulo tendencialmente é um triângulo que nos leva aqui a uma situação quase insustentável se em cada momento não começarmos em cada um destes três fatores a ser mais eficientes. A título de curiosidade, em 1950 havia no mundo meia dúzia de cidades com 5 milhões de habitantes, a maioria deles em países da Europa e um nos Estados Unidos e outro na Ásia. Hoje em dia nem é uma coisa atualizada, mas uma coisa já com 20 anos, em 2000, a alteração deste quadro de referência foi significativo, com múltiplas cidades a ultrapassar os 5 milhões e a maioria deles em países que até têm escassez de água e, portanto, países que antes eram considerados países não desenvolvidos, países em desenvolvimento,
e são precisamente esses onde esta desproporção, muitas vezes, da procura e da oferta levará a maiores problemas e riscos. Eu agora vou-me centrar mais no ciclo urbano da água, ou seja, aquele pequeno ciclo que, tirando a água de um recurso natural, seja uma captação subterrânea, seja uma captação superficial, ou até uma dessalinização, concorre depois para aquilo que são os nossos usos urbanos, sendo que o ciclo natural da água é bem mais geral, mas esse, eu diria, não está tão associado à nossa problemática da questão energética e, portanto, ela concorre mais para que o ciclo urbano da água seja mais ou menos otimizado nesse consumo. E quando passamos para este uso urbano da água, desde logo temos de ter presente que esse uso da água faz-se muitas vezes à custa de importantes infraestruturas. Não é raro às vezes pensar numas discussões simplistas que as pessoas que ainda associam a água ao seu ciclo natural pensam que a água vem do céu e, portanto, até deveria quase ser gratuita. O problema é que depois, para ela ter qualidade e chegar às nossas casas com garantia, segurança de pressão, de continuidade e tudo o resto, há todo um conjunto de infraestruturas e essas sim, infraestruturas consumidoras de níveis de energia muito significativos. E, portanto, é esta água que depois, quando chega à casa, nos permite a vida. Em termos muito gerais e simplistas, 70% do nosso corpo é água e, portanto, não podemos viver mais de 3, 4 dias sem um consumo de água. Mas, pronto, como o que me importava aqui destacar é que, associada a esta água que nos chega à casa, está também uma necessidade de crescimento de uso de energia e também a circunstância de, felizmente, termos vindo a combater a fome, leva-nos também a que, para cobrir aquilo que são acesso a estes bens alimentares, vamos precisar de mais alimentos e, portanto, estamos aqui perante tal ciclo de que mais alimentos, mais água, mais energia. E então, no caso concreto, e agora começando a ir na direção das águas de Portugal e das questões do consumo de energia para garantir o abastecimento de água às populações, se tivermos presente aquilo que é a produção total de energia em Portugal, a parte que é renovável dessa energia, que é a hidráulica, a eólica e a fotovoltaica, nós chegamos à conclusão de que só as águas de Portugal consomem 1% do total nacional e 3% daquilo que a indústria portuguesa consome em termos energéticos. O que é um valor com muito significado, quer em termos de consumo, mas também em termos económicos, sendo certo que aqui neste valor está incorporado que as empresas do Grupo Águas de Portugal acabam por utilizar de energia, não está a energia que depois em cada uma das nossas habitações é incorporada para dar o uso que nós em cada caso queremos dar como uso final para nos dar conforto e bem-estar nas nossas habitações, que de acordo com estudos internacionais acaba por praticamente duplicar este valor para um valor próximo dos 3%. E, portanto, o uso eficiente da água, se por um lado pode terminar com aquilo que são os 30% ou cerca de 30% de perdas que nós temos nas nossas redes públicas de abastecimento de água, eles são um importante contributo para a gestão do ciclo da água, porque se usarmos menos ou se não tivermos
perdas na rede, naturalmente vamos recorrer menos às suas origens e vamos gastar menos energia para tratar, vamos gastar menos energia para a elevar, vamos gastar menos energia, eventualmente, para fazer obras que sejam capazes de responder a uma maior procura. Pode reduzir picos de cheia, no caso de quando há precipitação intensa, menores volumes captados, redução de custos para a sociedade com o tratamento da água e maior resiliência à mudança climática. Mas cá está o tal nexo com a energia, as poupanças de energia associadas a uma poupança desta água pode também aqui representar os tais 3,5% da energia consumida associada à questão do abastecimento de água e do tratamento das águas residuais. Muitas vezes podemos, com os nossos comportamentos e com as nossas posturas perante o consumo, alterar ou minimizar este consumo de água, tendo em conta que usamos dispositivos e produtos que são mais eficientes e que, portanto, minimizam o uso da água, com a reutilização de algumas águas cinzentas, que podem ter um segundo uso sem risco para a nossa segurança e para a nossa saúde, redes prediais também elas mais eficientes, espaços exteriores com sistemas de rega e com espécies plantadas que sejam mais adequados aos contextos territoriais onde se inscrevem, uso de eletrodomésticos que tenham maior eficiência, quer energética, quer hídrica, e aqui a indústria vai cada vez mais modernizando e oferecendo soluções mais, digamos, mais na linha dessa eficiência. Há máquinas que já hoje fazem lavagem com muito pouco consumo de água e também com consumos energéticos muito mais eficientes. O aproveitamento das águas pluviais, que sendo corrente em alguns outros países, admito que muitas vezes em Portugal não tenha tanta utilização porque o nosso regime de precipitação dificulta este uso, porque as precipitações em Portugal estão muito concentradas no tempo, ou seja, poucos dias, e dentro dos dias num período muito curto de horas, o que levaria para a reutilização à construção de grandes reservatórios, o que tornaria o custo relativamente difícil, sobretudo em ambiente urbano denso. Admito que este uso possa ser muito mais potenciado em áreas rurais do nosso país e, portanto, há aqui um campo de utilização que, não sendo urbano, ainda assim importa explorar. A questão que com certeza ouviram falar, quando falaram da água circular, de que muitas vezes podemos, para determinados usos, utilizar água que já teve uma utilização, numa segunda utilização, nomeadamente na área sanitária, sistemas de climatização, sistemas hoje de controle de gestão inteligente que a domótica nos oferece, que permitem controlar muitos equipamentos domésticos e de rega, permitem fazer isso a horas e em períodos em que otimizamos de alguma forma consumo de água ou o de energia, nomeadamente quando fazemos essa utilização em períodos em que a energia tem um custo mais económico. Não deixamos de consumir os mesmos quilowatts, mas fazemos, digamos, com uma curva mais adequada à oferta também de energia, nomeadamente a renovável eólica. E, portanto, a própria construção dos nossos edifícios pode, de alguma maneira, também no futuro, ser um instrumento relevante para nos levar para uma sociedade mais amiga desta problemática, minimização do consumo de água, minimização energética.
Como eu já disse, o peso do uso da água na agricultura anda em torno dos 80%. Não é difícil perceber que o uso eficiente da água na agricultura é um desafio enorme pelo papel que tem. Mas também outros hábitos que nós, enquanto cidadãos, temos, que muitas vezes escamoteamos, é que temos consumos de água que estão disfarçados. Muitas vezes não temos a noção de que por trás de um quilo de arroz estão 2.400, 2.500 litros de água, um simples hambúrguer tem por trás 2.500 litros de água, ou que um par de calças tem quase 10.000 litros de água e um simples t-shirt de 2.500 litros de água até chegar às nossas casas. Portanto, estes são muitas vezes consumos que um cidadão comum tende no seu hábito de consumo e nas suas práticas consumistas a não valorizar, mas que de alguma maneira também concorre para a problemática água-energia, porque naturalmente a indústria, para nos colocar esses produtos à disposição, consome também energia, além daqueles quantitativos de água que já apresentei. Daí a questão do uso consciente da água nas nossas sociedades ser um aspecto relevante e as questões comportamentais são muito difíceis, muito mais do que os valores. Quando estamos junto das pessoas, a maioria delas, seja na reciclagem, seja na questão do uso da água, todas elas têm os valores presentes e geralmente todos são concordantes com esses valores. A verdade é que depois, quando contabilizamos aquilo que são os resultados, verificamos que nem todos têm os comportamentos adequados aos valores que dizem defender e, portanto, estamos aqui perante a necessidade de estar permanentemente a apelar e a fazer algum trabalho no sentido de uma mudança comportamental. As alterações climáticas estão drasticamente a levar-nos à conclusão de que não podemos manter os padrões de consumo atuais e a nossa forma de nos relacionarmos com o planeta e, sobretudo, no que diz respeito à água, muitas vezes já estamos a introduzir, ou pela via agrícola ou pela via do urbanismo, a criar necessidades superiores àquilo que são as disponibilidades. Isso remete já à mente para tentarmos outras origens de água, nomeadamente a dessalinização, a reutilização, mas quando falamos dessas soluções, estamos sempre a falar também de recurso a mais energia, porque sendo soluções que devem ser utilizadas em ambiente de recurso escasso, elas introduzem seguramente um consumo energético superior àquele que era a solução mais tradicional que nos acompanhou durante o período da Revolução Industrial e nos anos do final do século passado. Em Portugal começa a ser hoje uma prática quase, eu diria, diária, o aparecimento de empresas e atividades, nomeadamente agrícolas, que começam a fazer a procura de água para os seus usos, água reutilizada a partir das águas residuais, das estações de tratamento de águas residuais. É um percurso que levou algum tempo, muitas vezes por questões de preconceito, mas hoje as tecnologias, nomeadamente no grupo Águas de Portugal, levam-nos a pensar que podem ter um elevado potencial. Há até uma das nossas empresas do grupo que produz uma cerveja Vira, a partir de água residual tratada, não com o intuito comercial de vender cerveja, a cerveja chama-se Vira, mas com o intuito deste Vira ser um virar da nossa sensibilidade ao tema da água e, como digo, sempre associado também a estes temas, nomeadamente o da energia, que muito contribuem também para as emissões que criam ou estão na base de alterações climáticas tão rápidas e significativas. Bom, então, o que é que nós podemos fazer para minimizar? Bom, muitas vezes podemos fazer coisas que não ligamos num primeiro momento à questão da água e à questão dos alimentos, mas agora que já julgo
ficou claro esta interligação entre as três coisas. Por exemplo, quando reduzimos o desperdício alimentar, estamos seguramente a contribuir também para que haja menos consumo de água e menos consumo de energia. E hoje, aquilo que era antigamente um problema gravíssimo, que era a fome, hoje há mais problemas de saúde pela obesidade do que pela fome, o que quer dizer que nós próprios temos também de mudar aí alguns comportamentos e alguma forma de nos relacionarmos. Portugal tem nessa matéria quer uma Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, mas também um plano para o uso eficiente da água, que tem vindo, ainda que aquém daquilo que seriam as metas desejáveis, a fazer algum caminho, e há iniciativas da sociedade civil também nesse sentido. Melhorar, portanto, a eficiência do seu uso agrícola na indústria e no abastecimento de água são matérias que praticamente inquestionáveis e, portanto, eu gostaria de chamar agora a atenção para, sendo inquestionáveis, o que é que no Grupo Águas de Portugal, e em particular agora aqui, mais no caso também da EPAL, estamos a fazer para caminhar nesse sentido. Desde logo com o programa da neutralidade energética, que basicamente concorre para que os milhares de infraestruturas que são geridos no Grupo Águas de Portugal e que permitem levar à casa das pessoas, mais de 8 milhões dos 10 milhões são servidos por água que é produzida nas instalações das Águas de Portugal, para que essa água tenha qualidade, para que essa água consuma o menos energia possível, para que se façam o menor número de emissões de CO2 para a atmosfera, sendo certo que, desse ponto de vista, o grupo criou já há algum tempo, esta parte, um programa para a neutralidade energética que pensa conseguir atingir por volta do ano 2030, reduzindo, portanto, o seu papel de 1,4% do consumo de energia elétrica do país, ou seja, não vai reduzir este consumo, mas vai produzir com meios próprios e através de energias renováveis, de maneira a que seja praticamente autossuficiente e produzir energia que não promova emissões, ou seja, energia renovável. Trata-se de um investimento superior a 370 milhões de euros e que, de alguma maneira, se tudo correr de acordo com o programado, até permitirá ultrapassar a cobertura dos 100%, e, portanto, isso trará quer economia e, portanto, tarifas mais convidativas para os cidadãos, mas, sobretudo, tem aqui um papel ambiental que importa relevar, nomeadamente em matéria dos nossos compromissos assumidos internacionalmente em termos do Acordo de Paris, que é de reduzir as nossas emissões de gases de efeito de estufa. E, como sabem, nós fomos um dos primeiros países a acabar com as centrais de carvão, mas ainda assim ainda temos alguma energia que acaba por vir de combustíveis fósseis, nomeadamente do petróleo, e que importa ao longo dos tempos vir a resolver e a solucionar. Eu não entraria agora aqui muito no detalhe da questão desta terminologia muito técnica associada à energia, mas gostava de chamar só a atenção para duas questões, que é, num período muito curto, e depois da guerra da Ucrânia e agora com esta guerra no Médio Oriente, o que nós estamos confrontados é que, por exemplo, no caso estou a falar só no caso da EPAL, agora já nem no Grupo Águas de Portugal, mas no caso da EPAL, o acréscimo de energia entre 2022 e 2023 passou de 5 milhões de euros e chegará no final do ano, de acordo com aquilo que tem sido o andamento até ao final deste mês,
atingirá um valor de 18 milhões, ou seja, mais que triplica. Em 2022 estava ao abrigo de um contrato de preço fixo, que entretanto terminou, e logo que terminou esse preço fixo e que foi para o valor de mercado, triplicaram os custos energéticos. Isto dá uma boa nota de que, tendo a energia um papel tão central na estrutura de custos de cada metro cúbico que chega à casa dos clientes, só numa das componentes temos um agravamento de 3 vezes o valor que era tradicional. Isso não é diferente nas outras empresas, nas águas do Vale do Tejo, que vai desde da Guarda até Évora, todo quase o interior da Beira e do Alentejo. A situação só não é tão expressiva em valor porque as populações residentes são bastante menos significativas, mas a curva é sempre no sentido do agravamento de custos de energia. No que diz respeito agora em concreto, já não ao Grupo Águas de Portugal, mas à EPAL. A EPAL tem também um projeto 0% energia, está a fazer um vasto conjunto de investimentos, num valor que se situará seguramente próximo dos 60 milhões de euros, quando estiver concluído, e que vai intervencionar um conjunto de infraestruturas, estações levatórias, vai produzir energia nas suas instalações, energias, como digo, sempre renováveis, num ambicioso plano de investimentos, intervindo nas infraestruturas que são mais significativas, seguindo um bocadinho o princípio de Pareto, ou seja, nós em 15 infraestruturas temos um consumo de 90% de toda a energia da EPAL e, neste caso, vamos intervir em 9 delas, ultrapassando significativamente uma redução de 80%. Portanto, a primeira fase é um investimento de 50 milhões, uma segunda fase de 24 milhões de euros. Com isto pensamos assegurar a tal dita neutralidade até 2030. Não estamos a falar de intenções, uma boa parte significativa destes investimentos da fase 1, ou seja, desta fase dos 50 milhões de euros, estão já a decorrer e, portanto, temos aqui um ponto de situação em que há todo um conjunto de obras que já têm execução e que têm entrada em produção energética já prevista para o ano 2024. Temos as restantes em concurso público ou em preparação de projeto para poder depois fazer os respectivos concursos públicos. Ainda assim, é seguro que durante 2024 muitos deles já estarão a produzir energia elétrica que vai, de alguma maneira, fazer autoconsumo da EPAL e, portanto, chegaremos a janeiro de 2025 com um mix de consumo energético radicalmente diferente daquele que foi a história dos 155 anos que a EPAL já leva a fornecer água à cidade de Lisboa e aos municípios envolventes. E a terminar, chamar também só a atenção a uma questão, que é quando nos colocamos perante um projeto tão ambicioso como é esta situação de reduzir significativamente o nosso consumo energético tradicional por consumos próprios e redução significativa das emissões, porque estamos a falar de uma alteração para energias renováveis, dizer também que importa depois gerir bem essa nova infraestrutura e se a EPAL conhecia bem a gestão daquilo que era fornecimento de água, porque é a sua história de 155 anos que
nos traz a confiança do saber e das competências internas, estamos agora na iminência de ter de ganhar competências e ganhar conhecimento e também criar uma infraestrutura de controle da própria produção energética e das emissões, e por isso este projeto de investimentos é também acompanhado da criação de um centro de controle de energia e emissões, que vai controlar todo este sistema através de tecnologias de última geração e que vai envolver também a contratação de um tipo de profissionais adequados a esta nova circunstância. Ou seja, é um momento de viragem que até 2030 seguramente vai deixar umas novas marcas e uma marca de alguma modernidade e alinhamento com aquilo que são os desafios que o setor da água tem para o futuro, neste nexo água-energia. Obrigado pela vossa disponibilidade para me ouvir e fico aqui à disposição para as questões que me quiserem colocar. Muito obrigado. No caso agora, ao excesso de água da chuva que me apanhou precisamente na estrada, não a muita distância, mas que demorou muito, muito tempo. Tentei ligar-me pelo telemóvel, mas eu conseguia ver, mas não conseguia ter som. Portanto, peço imensa desculpa por este incómodo e enfim, por não ter podido estar desde o início como devia ser e como tinha programado a ouvir a intervenção do Sr. Engenheiro, que muito lhe agradeço e agradeço também que nos tenha dado o privilégio de estar connosco ao longo deste tempo e trazer um conhecimento tão profundo como aquele que nos trouxe. Mas antes de continuar, eu gostaria também, primeiro, de pedir desculpa ao caro professor Jorge Soares, que apanhou assim de repente esta bola. Foi uma bola que eu não lhe queria ter passado, mas que realmente, precisamente por causa da inundação que provocou a chuva na estrada aqui já perto de Sesimbra, me bloqueou e não consegui chegar a horas. Professor Jorge Soares, muito obrigada, agradeço-lhe imenso e peço-lhe desculpa. Mas, de facto, eu gostaria ainda de pedir ao professor Jorge Soares, que esteve a fazer-nos a introdução do nosso engenheiro Carlos Martins, que nos trouxe um conhecimento profundo, no fim de contas, das relações, que eu devo dizer que é muito difícil nós que estamos fora, se não nos chamarem a atenção a percebermos deste conjunto e desta relação entre água e energia, porque vemos a água de facto a correr na torneira e muitas vezes não pensamos que ela pode ser muito escassa e que temos que a preservar e mais ainda a interação e a total quase dependência deste dueto água e energia. Por um lado, eu gostaria de passar a palavra ao professor Jorge Soares, mas gostaria ainda de perguntar ao senhor engenheiro Carlos Martins, ou de perguntar não, eu acho que na realidade nós estamos perante uma empresa altamente inovadora e que tem avançado, digamos assim, no sentido de trazer iniciativas, de trazer mais valias e trazer mais conhecimento para que possamos continuar a viver nestes momentos difíceis de mudanças globais, mas também de nos adaptarmos e de termos uma empresa, inclusive, que vai passar a ser, chamemos a empresa zero, não é? De consumo energético. E, portanto, eu penso que foi uma excelente maneira de nós que não tínhamos conhecimento destes diferentes desenvolvimentos desta relação, termos percebido, termos apreendido e, se a gente permita-me, naquilo que pudermos fazer, sermos também os transmissores daquilo que é
a inovação, de que é a preocupação no futuro, este binómio água-energia seja totalmente ou quase totalmente resolvido através dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos e da ciência posta ao seu serviço. E passava ao professor Jorge Soares, que esteve desde o princípio na conferência, a palavra, e mais uma vez pedindo desculpa por este, digamos assim, inconveniente, mas que esteve fora do meu alcance resolvê-lo. A senhora professora Maria São Tomé Paz, muito obrigado pela deferência, mas uma vez que cá está, deve ser a nossa presidenta a dirigir agora o tempo da discussão e a encerrar. Eu limitei-me a fazer o papel de água residual, ou seja, na impossibilidade de a cá ter a começar a sessão, eu fiquei só alternativo em água residual. Muito obrigada. Mas aproveito para então, felicitar o senhor engenheiro e agradecer por toda a sua magnífica intervenção, muito bem documentada também. Então, eu passaria a pedir àqueles que queiram intervir. Eu já tenho aqui uma pessoa, mas os que quiserem intervir, por favor, levantem a mão eletrónica nas reações ou então levantem a mão física, que eu possa ver para lhes dar a devida entrada. Neste momento, professora Helena Santos, se faz favor. Muito obrigada, professora Maria Salomé. Eu queria só fazer uma pequena pergunta. E primeiro agradecer, obviamente, esta apresentação tão importante, e nós às vezes olhamos para a água, ou o grande público olha para a água como uma banalidade, mas de facto não é. Vendo o volume enorme de consumo de água pela agricultura, eu queria perguntar, embora não seja relacionado com esta dualidade energia-água, mas qual é o controle que existe em relação às nossas reservas subterrâneas de água em Portugal? Porque, de facto, se todas as pessoas tiram ou fazem furos ou retiram aquilo que lhes apetece, não sei qual será o futuro. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Muito obrigado pela questão, e eu vou transmitir aquilo que é a minha sensibilidade ao tema e de alguma maneira tenho, tal como a professora Helena Santos, algumas dúvidas de que estejamos na matéria de uso de águas subterrâneas perante uma situação que nos deixe confortáveis. Que nos deixe, quando digo nos deixe, enquanto país. Nós temos uma taxa de recursos hídricos que se aplica a todos os utilizadores. E, desde logo, ela, de alguma maneira, estas taxas, que são taxas de fiscalidade verde, são criadas não para gerar receitas ou proveitos para a administração, mas são criadas com o objetivo de mudar comportamentos. É esse o objetivo de uma fiscalidade verde bem desenhada. E, portanto, a taxa de recursos hídricos pretendia, por um lado, penalizar quem usa em excesso o recurso, e, portanto, penalizando o consumo, mas também quem rejeita águas residuais, e quanto mais a água vier poluída, maior a incidência desta taxa de recursos hídricos. Mas logo aí, a taxa de recursos hídricos criou uma desproporção muito grande entre o uso urbano, que representando só 10% ou 12% do consumo, ela representa praticamente
80% daquilo que, ao final de cada ano, a Agência Portuguesa do Ambiente apresenta como proveitos de taxa de recursos hídricos. Ou seja, é mais fácil controlar aqueles que têm um contador nas suas casas e que pagam essa água do que, eventualmente, um agricultor que faz um furo, muitas vezes até não licenciado, faz uma captação direta de um rio não licenciado, não mede o que consome, quando paga por uma incidência que muitas vezes é, por exemplo, uma espécie vezes um número de hectares. Qualquer pessoa que passa hoje no Alentejo encontrará um olival daqueles tradicionais que têm 100 oliveiras num hectare, mas encontra daqueles intensivos que têm 2.000 oliveiras no mesmo hectare. Mas como são olival e como são o mesmo hectare, pagam exatamente o mesmo, ainda que o consumo seja eventualmente muito diferenciado. E também temos agricultores que nesse mesmo hectare fazem uma rega, gota a gota, altamente sofisticada, medem a umidade que está no terra, se tiver umidade suficiente não fazem rega. Daqueles outros que regam quando é preciso e quando não é preciso, que regam ainda com métodos muito tradicionais, ou seja, eu não gostaria, portanto, de diabolizar a questão, porque estamos perante também situações diversas, ou seja, temos agricultura altamente sofisticada hoje em Portugal, mas muito sofisticada, em que a rega é altamente eficiente, mas temos muito bons exemplos de agricultores que fazem bom uso da disponibilidade do recurso, e ao lado temos outros que, eu diria, já não têm esse tipo de preocupação e que, ao fim e ao cabo, muitas vezes até são os que mais contornam o controlo desse uso indevido. Portanto, eu gostaria de transmitir a ideia de que o que a vida nos mostra é que os aquíferos, mesmo aqueles aquíferos de grande qualidade, como era aqui o aquífero da Península de Setúbal, mostram evidências de que começa a haver, com a subida do nível do mar, começa a haver maior penetração de sal e, portanto, maior salinidade na água. Depois, para terem água, fazem furos mais fundos. Depois têm suiniculturas, vacarias, não sei o que, à superfície, onde não controlam muito bem o controle dos efluentes, dos resíduos animais, e muitas vezes podem até contribuir para alguma poluição difusa que é típica dos processos agrícolas, mas que no caso dos animais e da agropecuária podiam ser mais bem controlados. Essa mistura de situações leva-me a pensar que, sim, a agricultura, por representar 80% do consumo, devia de estar perante um plano de maior controlo e de maior equidade. E eu, quando digo isto, também falo, se calhar, até de necessidades de formação. Há uns que o farão porque não sabem fazer, e, portanto, com melhor formação das associações agrícolas e de quem os representa, podiam ter um comportamento eventualmente melhor, tal como nós fazemos com os nossos clientes urbanos, que é, de alguma maneira, passar a mensagem de que temos de estar envolvidos no uso mais eficiente da água. Portanto, isto é o que lhe queria dizer, sendo certo que estou muito próximo da sua preocupação, porque ainda no dia-a-dia vejo muitos comportamentos fora daquilo que devia de ser o padrão do século XXI da agricultura moderna. Muito obrigada, Sr. Não vejo mais ninguém, ou mais nenhuma mão levantada. Se o Sr. Engenheiro Carlos Martins me permitiu, eu voltava ainda a esta questão, que de facto é o desperdício terrível da água, mesmo independentemente das regas mal programadas, porque a condução das águas e os canais de condução das águas são
não pergunto, são porventura uma das também muitas razões de grande desperdício de água na agricultura ou não? Porque tanto quanto muitas vezes se vê, aquelas condutas de água estão partidas, vai-se uns sítios onde há autênticas poças de água, porque houve ali seguramente e há permanentemente a ruptura. Será que isto tem a ver também com a idade, a grande idade destas condutas, que não sei, seguramente foram feitas há muito tempo, e só por aí, porventura, nós temos também um problema grave de perda de água. Estou a dizer isto porque já me aconteceu às vezes entrar em algumas estradas secundárias e ver poças de água acompanhadas depois mais adiante de umas valas com umas condutas estão todas partidas e portanto aquilo, mas ninguém, os agricultores não veem, não fazem, não querem, não têm dinheiro, e outras eventualmente são públicas e também não têm, mas isto é apenas uma questão que eu não faço a mínima ideia se são públicas, algumas serão públicas, outras são privadas, mas de facto será talvez também um dos grandes problemas das perdas de água, não? Será isto uma inferência minha mais razoável ou não, seja? Muito obrigado pela questão. É assim, eu penso que tal como na área do abastecimento de água urbano se foi evoluindo para uma governança mais sólida, envolvendo a ERSAR, que regula a qualidade de serviço e as tarifas, uma agência portuguesa do ambiente, digamos, mais muito focada nas entidades gestoras que asseguram o abastecimento de água e o tratamento de águas residuais em Portugal, e todo um outro conjunto de entidades que desempenham um papel relevante para que no final esse serviço seja mais eficiente. Eu julgo que no caso da agricultura até poderemos, por exemplo, demonstrar que se calhar com maior governança e melhor governança também poderíamos, mesmo com entidades públicas, atingir objetivos bem melhores. Veja-se o caso do Alqueva e a ideia Exato. DIA, que é um caso de sucesso Esse é um internacional. caso de É a sucesso, DIA, exato. pois, É um a caso de DIA é sucesso. considerado um caso de grande sucesso e, eventualmente, o que dá vontade de dizer, assim como resposta, é então o que nós eventualmente precisaríamos é que a DIA se replicasse pelos perímetros da rega e pelos perímetros da rega, que, sendo públicos, são depois geridos pelos agricultores, ou seja, a infraestrutura é pública, mas quando chega a hora de fazer investimento, de fazer manutenção, de fazer recuperação, de fazer reparação, não aparecem proveitos porque os seus utilizadores e os seus gestores do dia a dia desaparecem. Ou seja, eles são utilizadores, associam-se como utilizadores durante o período em que a obra está nova, a água lhes chega praticamente a custo zero. E não demorará depois muito tempo para não ficarem, digamos, com a parte que são os custos de manutenção, operação que estes sistemas dão, para que garantam o seu bom funcionamento ao longo dos anos. Portanto, eu aqui sou levado a pensar que, sem prejuízo, para além da EDIA, eu conheço e por funções que desempenhei sei bem que há noutros sítios do território, noutros locais e regiões, algumas associações de regantes que funcionam com padrões de qualidade e de gestão que eu considero adequadas. Mas também por mesma razão sei de muitas que não funcionam bem. Ou seja, de alguma maneira não geram proveitos para pelo menos assegurar aquilo que são os normais custos de operação e manutenção e não promovem
a modernidade desses sistemas. Ou seja, toda a gente sabe que uma rega por canal promove, até que não fosse mais por evaporação, mais perdas do que numa Exato. conduta, digamos, a secção plena. E, portanto, muitos dos nossos sistemas convidariam a essa modernidade. E de facto, o caso da EDIA permitiu revolucionar a agricultura e, ainda assim, gerar proveitos de modo a que as tarifas para a agricultura se mantenham a preços competitivos, até com a própria Espanha. Muitos agricultores espanhóis vêm comprar terrenos ou alugar terrenos em território português para virem fazer as suas culturas, porque entre uma água no Alentejo, de um perímetro de rega do Alentejo e um perímetro de rega da Extremadura espanhola, a relação de valor da água pode ir de 1 para 5. Portanto, há aqui, eu não diria que é necessariamente pelo preço que se encontra esse equilíbrio, mas julgo que há aqui necessidade de apelar a uma melhor gestão. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Eu não estou a ver mais nenhuma mão, também porque estamos a chegar quase ao limite do nosso tempo. Queria agradecer mais uma vez ter-nos trazido este tão excelente contributo que nos vai ficar, no fim de contas, para memória futura. E, ao mesmo tempo que agradeço ao Sr. Engenheiro hoje ter estado connosco, ter-nos dado o privilégio de nos dar a sua informação tão importante, agradecer também a todos os nossos conferencistas, porque hoje este é o último dia deste nosso ciclo, que diremos fechou com chave de ouro, e por isso mesmo eu queria também agradecer ao engenheiro Nuno Broco, que esteve connosco e nos ajudou a construir o curso, este ciclo, que acho que foi particularmente informativo, a julgar por mim, e particularmente informativo para todos aqueles que quiseram estar connosco presentes e todos aqueles que ficarão abrangidos, digamos assim, pela nossa transmissão futura o mais fiel possível. De maneira que, muito obrigada, mais uma vez, Sr. Engenheiro, muito obrigada ao engenheiro Nuno Broco e a todo o grupo que nos privilegiou com tão importantes e tão interessantes conferências e conhecimento profundo que nos trouxe. Se me permite, antes de terminar, eu dizia só que o próximo ciclo, que vai ser sobre o oceano, o futuro oceano, tem aqui uma alteração, não começa uma quarta-feira por necessidades de programa e dos próprios conferencistas, e começará no próximo dia 3 portanto ainda esta semana, no próximo dia 3 de novembro, e portanto convido todos a estarem connosco, mais uma vez também, para ouvir os nossos especialistas, aqueles que queiram aprender mais sobre o Oceano do Futuro, e o programa e toda a informação já está disponível, de maneira que quem quiser é sempre bem-vindo. E já agora, terminando, queria também agradecer ao Diário de Notícias que mais uma vez se associou a nós e na realização deste curso, e que nos permitiu ter os nossos conferencistas a dar-nos mais uma benesse, que foi a gastarem o seu tempo para fazerem, digamos assim, ou para responderem às entrevistas que foram solicitadas e que foram feitas pelo jornalista do Diário de Notícias. Portanto, também aqui uma palavra de reconhecimento, e a todos os que quiseram estar presentes, mais uma vez, muito obrigada, até breve, cá estaremos sempre tentando trazer estes assuntos tão importantes na nossa vida e que muitas vezes tão pouco sabemos e que precisamos mesmo de saber. Mais uma vez, Sr. Engenheiro, muito obrigada pela sua contribuição, e permita-nos que noutras ocasiões tenhamos a sua colaboração e recorramos mais uma vez a saber todo aquilo que nos promete para tão curto prazo, que é 2024 para já. Muito obrigada mais uma vez e até sempre.
Obrigado e fico à disposição. Muito obrigada, Sr. Sucesso, Engenheiro. Boa muito noite. sucesso. Adeus.